Bom, pessoal, seguindo a continuação da aula anterior, Bom, pessoal, aqui eu coloquei de forma didática também uma pessoa caindo, né, para o inconsciente, mas é de forma didática para dizer o seguinte: seja você sendo empurrado para o inconsciente, ou seja, devido a alguma mudança que você está passando, né, algum processo que você precisa tornar consciente, né, ou seja, algum processo de individuação que você já esteja passando ou que você simplesmente desça a essas camadas do inconsciente de forma introspectiva, enfim. É necessário compreender uma coisa que Jung fala sobre ter conhecimento, principalmente da sombra, porque essa descida ao inconsciente, a gente fala descida só numa forma de falar, né? Porque na verdade você tem contato com o inconsciente a partir do momento que às vezes você passa por uma experiência até mesmo de mudança, né? Que você precisa ali se renovar, enfim, passar por um processo de mudança da vida prática, enfim, qualquer coisa pode te levar a essa regressão da energia psíquica, da libido. Às vezes um acontecimento externo que te causa dor, muito sofrimento, enfim. Qualquer coisa pode te levar ao inconsciente. Então, Jung fala sobre essa questão de você ter conhecimento da sombra, porque ela que vai te livrar de muita coisa também. Vai te ajudar nesse processo de você não se identificar com aspectos do inconsciente coletivo, que são aqueles sistemas parciais autônomos. Às vezes, só o fato de você ter um conhecimento e integrar sua sombra já evita grandes perigos. Passar por cima de profundezas excessivamente perigosas sem um certo conhecimento psicológico da sombra pode levar o indivíduo a uma psicose, porque a gente vai ver em outras aulas que o inconsciente ele tem esse efeito de dissolver a consciência. Ou seja, quando o indivíduo tem a sua energia psíquica regredida, a libido, como se o inconsciente ele fosse tragado ali pelo inconsciente, né? A parte consciente da personalidade, ela se dissolve nesse meio, nesse tanto de unidades integradoras, né? De tantas unidades parciais ou sistemas parciais autônomos que o indivíduo perde até ele não sabe nem quem ele é, de tanta manifestação que acontece, né? Um estado emocional às vezes muito primitivo, que ele se confunde, enfim. Só que tem um porém, né? Cada vez que o indivíduo passa por situações como uma espiral, eu coloquei aqui, né? É como se ele passasse pelas provações, mas a cada espiral que ele passa, ele se aproxima mais desse centro, ou seja, do si mesmo, né? Ou do homem primordial, como queira, qual nome for utilizar aqui. Esse centro é o centro onde encontra a sua própria essência, ou seja, é o seu ser divino, né? É o centro da sua totalidade, da personalidade dele, que inclui tanto a parte consciente, como a gente viu, como a parte inconsciente. O caminho não é isento de perigo, tudo que é bom é difícil, e o desenvolvimento da personalidade é uma das tarefas mais árduas. Trata-se de dizer sim a si mesmo, de se tomar como a mais séria das tarefas, tornando-se consciente daquilo que se faz e, especialmente, não fechando os olhos à própria dubiedade, tarefa que de fato faz tremer. Ou seja, pelo fato de a gente ter uma parte da nossa personalidade que é bastante sombria, que é o inconsciente, né? Ou seja, existe essa dubiedade, essa questão da gente ter esses aspectos que não são favoráveis e que a gente precisa estar atento a eles, né? De qualquer forma. Então, o que que se encontra lá embaixo, né, no inconsciente? O que se encontra lá embaixo é a pedra filosofal bruta, o si mesmo, o homem primordial que precisa ser lapidado, trazida para a compreensão e sentido, ou seja, para a luz, para a consciência. Mas a pedra filosofal, ela é tudo, né? Ela é todo o ser humano, tanto a parte
que envolve o inconsciente coletivo com a parte do inconsciente pessoal, a própria consciência, tudo que envolve o indivíduo, na minha percepção, é a pedra filosofal que precisa ser trabalhada. E aí Jung vai dizer nos Estudos Alquímicos o seguinte, né, no livro Estudos Alquímicos: a transformação alquímica em ouro, em seu sentido físico, corresponde, em sentido moral, ao autoconhecimento, que significa uma reminiscência da totalidade do homem. Ou seja, essa reminiscência da totalidade do homem é tudo isso aqui. Não é só a parte consciente, não é só a minha parte da infância, mas também essa outra parte aqui que é mais profunda. A união dos opostos no nível mais alto da consciência, como já mencionamos, não é uma questão racional e muito menos uma questão de vontade, mas um processo de desenvolvimento psíquico que se exprime em símbolos. Ou seja, a união dos opostos não se dá somente por você querer entender ou só entender o que está acontecendo, ou pela vontade, né? Ah, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero me transformar. Mas é muito mais um processo de desenvolvimento psíquico que se exprime em símbolos. Ou seja, o inconsciente ele vai ter grande, digamos assim, grande atuação, a maior parte da atuação é do inconsciente. E o consciente ele precisa compreender essas atuações, ou seja, os símbolos, né, que o inconsciente manifesta para ele. Então, aqui eu coloquei de forma didática que essas profundezas do inconsciente é como se ela fosse composta de símbolos. E esses símbolos, muitas vezes, eles são muito arcaicos e primitivos. Quando eles se apresentam nos sonhos, é muito difícil o indivíduo, assim, de cara, logo compreender o sentido do símbolo. Às vezes demora dias, às vezes para poder compreender. Então, eu trouxe um trecho aqui do livro O Segredo da Flor de Ouro, que diz o seguinte: só através do símbolo o inconsciente pode ser atingido e expresso. Este é o motivo pelo qual a individuação não pode, de forma alguma, prescindir, ou seja, descartar do símbolo. Este, por um lado, representa uma expressão primitiva do inconsciente e, por outro, é uma ideia que corresponde ao mais alto pressentimento da consciência. Ou seja, o inconsciente ele se expressa de modo primitivo. Por isso que os símbolos, na maioria das vezes, eles são arcaicos e primitivos. Porque é a forma do inconsciente se expressar, né? Essa parte do inconsciente, né? Ela é primitiva, né? Mas também ele diz que corresponde ao mais alto pressentimento da consciência, porque quando a consciência ela consegue apreender o sentido do símbolo, é como se elevasse ali a uma oitava maior a questão da compreensão do sentido da experiência, né, vivida ali com o inconsciente, da experiência humana. Há algo em nós que sempre anseia pelo passado, ou seja, para um estado de inconsciência, que às vezes é muito comparado com um estado paradisíaco, né? Ou seja, um estado em que é como se fosse um ideal, né? De que tudo é puro, que tudo é maravilhoso, enfim. E aqui é que mora o perigo, né? Porque um estado de inconsciência, ou seja, um estado de indiferenciação em que eu estou numa participação mística com sistemas parciais autônomos, que eu me confundo no objeto, que às vezes eu acho que eu sou o objeto, ou eu acho que eu sou outro, né? Eu tenho outro como se o que ele fez, o que ele faz, me afeta tanto a ponto de eu não saber nem quem eu sou. Então, sim, são várias as questões, como também os afetos, né, que são aqueles afetos avassaladores que subjugam o eu, o complexo do eu. Então, esse estado de indiferenciação em que eu me confundo com o afeto, que eu sou o afeto aqui é um estado instintivo e que pode se apresentar também de forma até animalesca. Então, assim,
é necessário haver um sacrifício quando isso ocorre, ou seja, é necessário haver um sacrifício quando se tem essa regressão ao inconsciente, né? Esse estado de inconsciência, de indiferenciação. Então eu coloquei, mas deve haver um sacrifício simbólico aqui, né? E o ato de sacrifício, ele representa que no inconsciente ocorra um processo de transformação, cuja dinâmica, ou seja, os conteúdos e sujeitos são em si inconscientes, mas indiretamente eles afloram ao consciente ao estimularem o material disponível de ideias e, por assim dizer, se revestirem com ele, como o dançarino com peles de animais e os sacerdotes com as peles dos homens sacrificados. Ou seja, que, pelo que eu entendi desse trecho, é de que esses conteúdos que são inconscientes e o próprio sujeito, que é o complexo do eu, né, que é inconsciente também diante desses fatores autônomos, psíquicos autônomos, ele costuma projetar, né? Ou seja, o inconsciente projeta justamente em pessoas e situações. Então, o indivíduo que rejeita, que acha que essas projeções elas são a causa do seu sofrimento, a causa dessa, digamos, digamos assim, desse conflito interior, dessa desintegração dele, quando ele acredita nisso, é como se ele se vestisse com as peles de animais, ou seja, o sacerdote com as peles dos homens sacrificados. Ele acha que é algo fora dele que deve ser sacrificado. Mas aqui está falando justamente ao contrário, né? Que algo dentro dele tem que ser sacrificado no inconsciente, né? É um processo de transformação que o indivíduo tem que passar quando ele, enfim, quando ele procura saber, né, o que está acontecendo, o porquê dessas projeções que está acontecendo com ele. Então, eu coloquei aqui: deve ocorrer um sacrifício de uma identidade inconsciente, isto é, de um estado de identificação com conteúdos inconscientes. Simbolicamente, esse sacrifício ele era representado pelo sacrifício do animal, que significa uma imolação da natureza animal, da libido instintiva. Assim, o sacrifício mítico do touro significa um sacrifício à terrível mãe, isto é, ao inconsciente, que atraiu espontaneamente a si a energia do consciente, porque se afastou excessivamente de suas raízes e esqueceu os poderes dos deuses, sem os quais toda a vida seca ou se perde em manifestações catastróficas. No sacrifício, o consciente ele renuncia à posse e ao poder a favor do inconsciente. Isto torna possível uma união dos opostos, cuja consequência consiste numa libertação de energia. Ou seja, em muitos casos assim de interiorização, né, que você se volta para dentro e tem essa regressão da energia psíquica, às vezes até num estado melancólico e de depressão, que significa que a sua energia psíquica regrediu, né? Voltou ao inconsciente, e aí há uma dissolução da consciência, né? Do eu, e o eu se, digamos assim, ele fica num estado de indiferenciação com os sistemas parciais autônomos. Deve haver um sacrifício, né? O consciente ele renuncia à posse e ao poder a favor do inconsciente. Isto torna possível uma união dos opostos, cuja consequência consiste justamente numa libertação de energia. Ou seja, no inconsciente existem muitas partes da psique, né, que contêm energia que estão presas, que são conteúdos às vezes não reconhecidos, reprimidos, enfim, toda essa parte ainda do inconsciente que precisa se tornar consciente. O animal, de certa forma, é só uma parte do herói. Ele só sacrifica seu animal, portanto, simbolicamente, só renuncia à sua instintividade. Mas a gente vai ver que existe um outro tipo de sacrifício que corresponde não somente a essa parte animalesca, né, da sua instintividade, mas corresponde todo o ser humano. E aí
ele diz o seguinte: nos cultos tardios em que o herói, que desde tempos remotos vence todo o mal e a morte, transformou-se na figura principal e divina. Ele se torna o sacerdote autoimolador e o regenerador da vida. Como ele é uma figura divina e seu sacrifício é um mistério transcendental, cujo significado vai muito além de uma simples oferenda sacrificial, este aprofundamento da simbólica do sacrifício retomou regressivamente a ideia do sacrifício humano. Isto porque necessitava de uma expressão mais forte e mais total para apresentar a ideia do autossacrifício. A relação entre Mitra e seu touro já se aproximava bastante desta ideia. No cristianismo, é o próprio herói que se sacrifica voluntariamente. Enquanto o primeiro símbolo, ou seja, do touro, né, simboliza a renúncia aos instintos biológicos, o último tem um sentido mais profundo, ou seja, que o Cristo, né, o último tem um sentido mais profundo e eticamente mais elevado do autossacrifício humano, de renúncia à pura concentração sobre si mesmo. Ou seja, aqui nós temos duas formas simbólicas, né, do sacrifício. Uma representa o sacrifício da instintividade e o outro o sacrifício sobre uma concentração, uma pura concentração sobre si mesmo, ou seja, seria que o questão também que eu vejo, né, do egoísmo, né? E aí, nesse caso, a figura simbólica ele seria o próprio Jesus Cristo, né? E aqui Jung traz um trecho de um mito, acredito que é cosmogônico, né, do universo, sobre a figura de Purusha, né, que é do hinduísmo. Vê-se que Purusha é uma espécie de alma universal platônica que envolve o mundo também por fora. Nascido, ele envolveu o mundo pela frente, por trás, por todos os lados. Como a alma universal que tudo envolve, Purusha também tem caráter materno. Como ser primitivo, ele representa um estado psíquico primitivo. Ele é o envolvente e o envolvido, mãe e filho ainda não nascido, um estado indiscriminado, inconsciente. Como tal, ele deve acabar, e como ao mesmo tempo é objeto de nostalgia regressiva, deve ser sacrificado para que possam surgir seres distintos, ou seja, para que possam surgir conteúdos conscientes. Como praticamente todo mito, principalmente cosmogônico, que fala sobre a criação do universo e tudo mais, Jung identifica esses mitos, como a gente vai ver nas outras aulas, de uma espécie de projeção, como se fosse do próprio eu, né, do próprio homem, o homem primordial, enfim, o homem natural. Como ser primitivo, ele representa um estado psíquico primitivo. Esse estado psíquico primitivo, pessoal, é o estado de regressão ao inconsciente, regressão à mãe, que é o inconsciente, né? Na minha percepção, esse estado primitivo, esse estado psíquico primitivo, ele corresponde a tudo isso aqui no nosso desenho, inclusive o inconsciente pessoal. Por que que eu falo isso? Porque no inconsciente pessoal, quando eu retorno à minha infância, ou seja, quando eu retorno a um fato que aconteceu na minha infância, que me causou talvez até um trauma, ou não, não precisa causar trauma, mas só o fato de eu retornar na minha infância, ou se eu estiver preso a alguma coisa que aconteceu lá, aquele estado, quando se é criança, a consciência ela é uma consciência crepuscular, ou seja, não existe ali um complexo do eu formado e estruturado, não existe uma continuidade de consciência. A consciência ela é como se fosse, digamos assim, meio que obscura. A criança ela ainda está muito mergulhada no inconsciente coletivo. Então, toda
digamos assim, o pressentimento, a intuição, a sensação que a criança teve naquela época não é de uma consciência, digamos assim, clara, não é de um estado de consciência, digamos assim, no seu sentido mais elevado, porque a criança ela estava no estado crepuscular. Então, tudo que ela viveu ali praticamente tem a ver com a questão desses sistemas parciais autônomos, tem a ver com o inconsciente coletivo, com as projeções, com os arquétipos, todo aquele sentimentalismo, emoção que a criança sente de uma forma muito natural, tem a ver com esse estado inconsciente. Então, quando Jung fala como um ser primitivo que Purusha representa um estado psíquico primitivo. Então, o fato de a gente estar preso, às vezes, numa coisa que aconteceu até na nossa própria infância, é justamente esse estado psíquico primitivo. Mas não somente ele, né? Como a gente viu, tem também a questão do inconsciente coletivo, enfim, tudo que envolve essa questão dessa regressão do inconsciente, né? Tanto o inconsciente pessoal como o inconsciente coletivo. E aí, novamente, ele é o envolvente, o envolvido, a mãe e o filho ainda não nascido, ou seja, a consciência ainda está preso a um estado, digamos assim, inconsciente crepuscular da infância ou do inconsciente coletivo, um estado indiscriminado e inconsciente. Como tal, ele deve acabar, e como ao mesmo tempo é objeto de nostalgia regressiva, deve ser sacrificado, para que possam surgir seres distintos, ou seja, conteúdos conscientes. Ou seja, essa questão da nostalgia regressiva deve ser sacrificado. Esse fato de a gente estar se justificando, né, digamos assim, num estado ainda de indiferenciação e inconsciência com algum relacionamento com os pais, ainda é esse estado primitivo. Então, assim, o autoconhecimento vai ajudar o indivíduo a compreender que ele é uma totalidade, né? Que ele não é só essa parte que ele viveu, né? Que tem muito mais ainda. Bom, aqui eu coloquei um trecho do livro Abreação, Análise dos Sonhos e Transferência, se não me engano, esse é o nome do livro. Que essa identidade inconsciente, ou seja, esse estado psíquico primitivo, identidade inconsciente que se poderia comparar ao estado primitivo e originário do caos ou da massa confusa, ou melhor, ao que se chama muito acertadamente de participação mística, a relação e contaminação inconscientes de fatores heterogêneos. Ou seja, o indivíduo se confunde em todos esses fatores heterogêneos. E aí eu coloquei aqui de forma bem didática também o indivíduo, né, projetando o seu próprio eu no objeto, uma parte da sua psique que ele não conhece, que ele nem sequer sabe que existe. E aqui o objeto, pessoal, significa a imagem do objeto, que pode ser, como a gente já falou em outras aulas, pode ser uma pessoa, pode ser de fato um objeto físico, né, palpável, pode ser uma situação. O eu consciente, através, na verdade, o inconsciente desse sujeito, através da sua parte consciente, projeta algo que é dele, né? À medida que o mundo e tudo que existe é produto direto da imaginação, a criação do mundo resulta do sacrifício da libido que anseia pelo passado, ou seja, que anseia, né, por ficar nesse estado de indiferenciação, quase como que um estado de sono, de torpor. Para aquele que olha para trás, o mundo e mesmo os céus estrelados se torna novamente a mãe debruçada sobre ele, a envolvê-lo de todos os lados. E da renúncia a esta imagem e da nostalgia por ela, origina-se a imagem do mundo que corresponde ao reconhecimento moderno. Desta simples ideia básica resulta o significado do sacrifício cósmico. Bom, pessoal, eu trouxe um trecho do livro Símbolos da Transformação que exemplifica esse estado primitivo de inconsciência, né? Aqui, como é um trecho tirado de um livro,
E esse livro ele fala justamente de uma análise, dentre outras coisas, né, de uma análise que Jung fez de escritos de uma autora chamada alguma coisa Miller. E, e aí essa autora, para a gente contextualizar aqui, ela teve uma experiência com o inconsciente. Ela tinha, se não me engano, apenas 20 anos de idade na época que ela teve essas experiências. Ela escreveu em forma de poema, alguma coisa assim. Só que ela não compreendeu, né? Ela não conseguiu compreender o sentido, o significado dos símbolos que apareceram para ela. Inclusive, ela teve uma aparição do símbolo do herói. Se eu não me engano, acho que foi num sonho ou foi numa visão. E aí, Jung vai falar exatamente sobre isso, e aí a gente vai entender como é que ocorre essa questão da inconsciência, né, do estado primitivo, do estado psíquico primitivo. Então ele fala o seguinte: por isso considero sábio o conselho que o inconsciente dá à nossa autora, para que deixe seu herói morrer, pois ele, de fato, nada mais foi que a personificação de um sonho regressivo e infantil que não manifestava a intenção, nem possuía a força para, em troca do afastamento deste mundo, fisgar um outro no mar primitivo do inconsciente. Esse fisgar um outro aqui seria o Adesh, o homem primordial, o si mesmo, no mar primitivo do inconsciente, o que teria sido um ato de heroísmo verdadeiro. Este sacrifício só acontece numa total devoção à vida, quando toda libido retida em laços familiares sair do círculo estreito e ser levada para o grande mundo. Pois para o bem-estar de cada um é necessário que, depois de ter sido na infância uma partícula que simplesmente acompanhava o movimento no sistema giratório, depois de adulto se torne ele próprio o centro de um novo sistema. É claro que tal passo inclui também a solução, ou pelo menos a consideração do problema erótico, pois se isto não acontece, a libido não usada inevitavelmente fica presa na relação endogâmica inconsciente com os pais e não deixa o indivíduo livre sob muitos aspectos. Ou seja, a libido ela fica presa na experiência que teve no passado, e essa experiência, como eu falei, quando a pessoa é infantil, né, quando está na fase infantil, é uma consciência crepuscular, não é uma consciência clara. Ou seja, é uma consciência ali muito nebulosa, muito ainda inconsciente, para falar a verdade. Então a libido ela fica presa e inevitavelmente ela fica presa na relação endogâmica inconsciente com os pais e não deixa o indivíduo livre sob muitos aspectos. Lembramos que a doutrina de Cristo quer separar o indivíduo de sua família sem qualquer consideração. E no diálogo com Nicodemos vimos o esforço especial de Cristo para dar à regressão um sentido simbólico. Ou seja, é quase como se Cristo estivesse falando assim: olha, é necessário renascer de novo, é necessário dissolver a parte consciente, né, que ficou presa lá na parte da infância. Ou seja, ultrapasse isso, né? Renasça das trevas. As duas tendências servem para o mesmo fim, ou seja, libertar o indivíduo de sua ligação à família, que não corresponde a uma compreensão mais elevada, e sim à brandura e descontrole do sentimento infantil. E essa parte eu achei tão interessante, ou seja, esse renascimento de que Cristo fala, né, a Nicodemos, serve para o mesmo fim, ou seja, as duas tendências servem para o mesmo fim: libertar o indivíduo de sua ligação à família, que não corresponde a uma compreensão mais elevada, e sim à brandura e descontrole do sentimento infantil. Pois se ele deixar agir sua libido presa ao ambiente infantil e não a libertar para objetivos mais elevados,
Ele estará sob a influência de um jogo inconsciente onde quer que esteja. O inconsciente lhe criará de novo o ambiente infantil através da projeção de seus complexos, restabelecendo sempre contra seu interesse vital a mesma dependência e falta de liberdade que caracterizam o relacionamento com os pais. Ou seja, pessoal, em outras palavras, o inconsciente vai criar novamente, restabelecendo o mesmo ambiente infantil, né? Contra, restabelecendo sempre contra o próprio interesse vital o relacionamento que ele tinha com os pais, só que agora em outras figuras, né? No caso, pode ser o esposo ou a esposa, enfim. Seu destino não passa por suas mãos. A libido que permanece presa a esta forma primitiva mantém o indivíduo na fase correspondente, na fase da falta de controle e da dominação pelos afetos. Quem nunca, né, pessoal, nessa fase infantil passou por afetos avassaladores que, enfim, que a criança cresceu às vezes com traumas, enfim. Mas aqui ele está falando de que é necessário sacrificar esse estado, ou seja, esse estado regressivo, né? Em que você, uma parte do eu ficou presa lá atrás, a libido ficou presa, né? Era esta a situação psicológica do fim da antiguidade. E o redentor e médico daquela época era aquele que tentava libertar os homens do seu destino. E aqui ele faz referência a Eimarmene. Não sei se é assim que se pronuncia, mas Eimarmene é uma deusa grega do destino, que representa a sucessão de causas e efeitos, ou seja, o destino do universo, a personificação do destino. Então a pessoa ela fica presa a uma relação de causa e efeito, porque o inconsciente vai criar novamente o mesmo ambiente que ela viveu na infância, só que agora com outras figuras, né? Como eu disse. Nosso real conhecimento do inconsciente mostra que ele é um fenômeno natural e que, tanto quanto a própria natureza, é no mínimo neutro. Ele abrange todos os aspectos da natureza humana: luz e escuridão, beleza e feiura, bem e mal, o profundo e o insensato. O estudo do simbolismo individual, bem como do coletivo, é uma tarefa enorme que ainda não foi realizada, mas que finalmente foi iniciada. Os resultados obtidos até agora são animadores e parecem conter uma respostas às muitas perguntas da humanidade atual. Aqui já é um outro trecho, né? Em outro livro, Jung falando sobre essa questão do estudo dos símbolos, né? E que o inconsciente, ele é um fenômeno natural. Ele é composto dos dois aspectos da natureza humana: luz e escuridão, beleza e feiura, bem e mal, profundo e insensato. Interpretamos os símbolos mitológicos de modo excessivamente concreto e estranhamos a cada passo as infindáveis contradições dos mitos. Sempre de novo esquecemos que é a força criadora inconsciente que se oculta em imagens, ou seja, é a força criadora do inconsciente que se oculta nas imagens mitológicas. Se, portanto, o texto diz sua mãe era uma fada má, a tradução é: o filho é incapaz de separar a libido da imago materna. Ele sofre resistência porque está preso à mãe. E aqui eu lembrei do mito de Hefesto, né? Hefesto ficou preso, uma parte da sua libido ficou presa à mãe. A mãe física, pessoal, né? Ou seja, ele não conseguiu se desvincular dela e ficou preso, e, consequentemente, a sua vida, posteriormente, na fase adulta, veio a ter várias complicações por causa disso. Nas trevas do inconsciente está escondido um tesouro, justamente a preciosidade dificilmente alcançada, que em nosso texto, como em muitas outras ocasiões, é caracterizado como pérola ou como mistério em Paracelso, o que significa um fascínio, né, por excelência.
estas possibilidades de uma vida e de um caminhar espirituais ou simbólicos constitui o alvo final, mas inconsciente da regressão. Ou seja, em que pese a regressão ela fazer com que o indivíduo volte para um estado inconsciente primitivo, mas o alvo não é esse, né, de que ele fique preso ali. Como o próprio Jesus disse a Nicodemos, né, é necessário renascer. Para que a libido em regressão não fique presa na materialidade materna, ou seja, na mãe corporal, os símbolos acodem como expressão, ponte e indicação, ou seja, os símbolos ajudam para que o indivíduo ele saia desse estado regressivo de indiferenciação, né, com o inconsciente, o estado primitivo, psíquico, inconsciente. O dilema, por certo, nunca foi formulado mais claramente do que no diálogo de Nicodemos. De um lado, a impossibilidade de penetrar no ventre materno e de outro, o renascimento a partir da água e espírito. Ou seja, havia duas impossibilidades de compreender o que Jesus estava falando a Nicodemos, né? A questão de penetrar no ventre materno, que na verdade não era o ventre materno físico, mas sim ao estado primitivo e inconsciente, e a questão do renascimento a partir da água e do espírito, porque o inconsciente ele é a fonte, ele tem esse aspecto da água e do espírito. Água e espírito que é símbolo, né, do inconsciente também. Água no sentido de que é a fonte de nascimento, de renascimento, e espírito pelo fato também de que o inconsciente ele tem essa parte que a gente viu, essa forma de supraconsciência que transcende a consciência, ou seja, que transcende o sofrimento humano, né? O sofrimento de inconsciência. O herói é herói porque em qualquer dificuldade da vida vê a resistência contra a meta proibida e luta contra esta resistência com toda a nostalgia que aspira pela preciosidade difícil ou inalcançável, uma nostalgia que paralisa e mata o homem comum. E aqui é interessante porque essa resistência, pessoal, essa resistência que a gente encontra quando a gente passa pelas situações que nos leva a, digamos assim, a como se a gente revivesse o passado, uma experiência do passado, principalmente da infância. A gente encontra uma resistência muito grande, ou seja, de a gente se paralisar diante de uma situação porque a gente viveu ela, a mesma situação no passado. Claro que de forma um pouco diferente, mas não deixa de ser ali uma regressão, né? Um estado psíquico que a gente tinha naquela época muito inconsciente que a gente passa novamente agora, né, depois de adulto, por uma situação que é parecida e a mesma dificuldade a gente se sente paralisado, ou seja, essa nostalgia, né, que a gente sente, mas é ao mesmo tempo é uma nostalgia de que a gente precisa alcançar essa questão da preciosidade, ou seja, de a gente voltar e renascer dessas trevas, né? Em muitas partes da Terra e sob diversas formas e aspectos, o herói salvador aparece como fruto da penetração da libido na profundidade materna do inconsciente. Ou seja, aqui eu coloquei até uma figura de Krishna, né? Que é aquele mito do Bhagavad Gita, em que o herói, Arjuna, né, ele vai lutar contra os parentes, né, os primos ali, só que os primos e os parentes, eles são símbolos justamente desse estado primitivo e inconsciente dele. E aí ele não quer lutar, né, e aí ele tem esse diálogo com Krishna, que Krishna significa ali o símbolo do seu eu superior, enfim, da divindade, do Cristo interior, do si mesmo, do Adesh, do Adão Cadmo, enfim.
E aí ele fala aqui, né, em muitas partes da Terra e sob diversas formas, o aspecto do herói salvador aparece como fruto da penetração da libido na profundidade materna do inconsciente, ou seja, esse confronto que o indivíduo vai ter que fazer com o seu inconsciente, essa regressão à mãe, né, esse voltar a penetrar no ventre materno e renascer, e tem que renascer das trevas, ou seja, de um estado obscuro de inconsciência que ele se encontrava. O tesouro que o herói traz da caverna escura é a vida, é ele mesmo, renascido da escura cavidade materna do inconsciente, para dentro da qual a introversão ou a regressão o relegara. Ou seja, o herói, o que ele traz é justamente ele mesmo, renascido de um estado que outrora era inconsciente, né? Ou seja, de um estado de escura cavidade materna do inconsciente, para dentro do qual a introversão o levou, ou seja, a regressão o relegara. Na condição de preso à mãe, o herói é o dragão, e na condição do renascido da mãe, ele é o que vence o dragão. E aqui é interessante porque eu nunca tinha compreendido ou apreendido, né, de forma perceptível o que significava a questão do dragão. O dragão é uma parte do herói, ou seja, essa luta que o herói tem com o dragão representa o inconsciente, a mãe, né? E aí, o dragão aqui, ele é símbolo do inconsciente. Então, o dragão, ele luta com o herói. Mas o herói e o dragão é como se fosse uma coisa só. Só que em aspectos distintos. E achei tão interessante. Tem esta natureza paradoxal em comum com a serpente. Segundo Philon, ela é a mais espiritual dentre os animais. Sua natureza é a do fogo, sua velocidade é grande. Na realidade, a serpente é um animal de sangue frio, inconsciente e indiferente. Ela é mortal e curativa, ao mesmo tempo símbolos do espírito mal e do espírito bem. O Agatodaimon ou Agatodaimon, não sei como é que se pronuncia esse nome. Ou seja, aqui ele fazendo uma analogia do dragão com a serpente, em que a serpente ela representa tanto o aspecto espiritual, mas também ela por ela ser um animal de sangue frio, ela representa o inconsciente, ela é indiferente. Ou seja, ela é tanto um símbolo do diabo como de Cristo. Como a gente viu, né, a questão da serpente na cruz, ou a serpente de Moisés também. Já para os gnósticos, ela é considerada como uma representante do tronco cerebral e da medula espinhal, o que concorda com a sua psique predominantemente refletiva. É um excelente símbolo do inconsciente que exprime a presença inesperada e repentina do mesmo, sua intromissão incômoda ou perigosa e seu efeito amedrontador. Então, pessoal, na maioria das vezes, quando a serpente ela aparece em sonhos, claro, como eu já falei, vai depender de muitos fatores, mas na maior parte ela representa o inconsciente, ou seja, é um excelente símbolo do inconsciente que exprime a presença inesperada e repentina do mesmo, sua intromissão incômoda ou perigosa e seu efeito amedrontador. Ou seja, a questão da serpente aparecer no sonho simboliza que a pessoa ela pode ali passar nos próximos dias por uma introspecção, pode haver uma regressão da libido ao inconsciente. Compreendido como puro psicologema, o herói é um ato positivo favorável do inconsciente, enquanto o dragão representa um ato negativo desfavorável, não um nascimento, mas um devorar. E aqui novamente a questão de que o herói e o dragão são a mesma pessoa, ou digamos assim, o mesmo inconsciente, porque o herói
ele é uma figura arquetípica, ele é uma figura do inconsciente. Então, o herói, na verdade, ele é uma parte do inconsciente. Então, esse inconsciente que se representa na figura do herói vai levar o indivíduo à questão dessa ligação com o seu Cristo interior, né? Com o si mesmo, com o Adesh. Bom, aqui estão os livros que fizeram parte da nossa aula. Eu só esqueci de colocar aqui entre eles o livro O Segredo da Flor de Ouro, né? Como eu mencionei naquela hora. Então é isso, pessoal. Nos vemos na próxima aula. Até breve. Tchau, tchau.